Turma do oitavo período, estou de volta aqui para continuar o nosso estudo sobre atos administrativos. Chegamos no momento fundamental onde estamos estudando os elementos dos atos administrativos. E como corrente geral, como corrente majoritária, principal, defendida pelos maiores doutrinadores, nós temos 5 elementos do ato administrativo, como competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Pessoal, na última aula falamos bastante sobre o sujeito competente. Falamos bastante sobre o quê? A discussão do sujeito. Quem é a pessoa responsável por realizar determinado ato? Na aula de hoje, vamos começar e retomar o nosso estudo falando da finalidade, mais um elemento do ato administrativo. Depois de tratar de finalidade, iremos explorar o que significa a forma de um ato. E aí você vai conseguir começar a compreender quando eu te digo que quase tudo que a administração pública faz é feito por meio de um ato administrativo. Ou começar a compreender que todas as disciplinas previstas, ou todos os temas da nossa disciplina, nada mais é do que a realização de um ato administrativo por parte de alguém da administração pública ou que lhe faça, às vezes, submetido a um regime jurídico diferenciado, que é o regime jurídico de direito público. Por isso, estudar ato é indiretamente estudar todos os outros assuntos. Então, diante dessa informação, volte com tudo o segundo elemento dos atos administrativos, que é a finalidade, o elemento finalidade. Pessoal, e para começar a falar de finalidade, nada melhor do que você pegar no seu caderno aí, pegar no seu slide e fazer a seguinte anotação: o significado do elemento finalidade, que nada mais é do que aquilo que o ato busca. É o que o ato deseja, é a vontade que se tem com a realização daquele ato administrativo. E se você parar para lembrar, na aula de classificação de atos, e em outras aulas que exploramos esse assunto, eu sempre disse para vocês que o elemento finalidade sempre será vinculado. Mesmo diante de um ato administrativo discricionário, o elemento finalidade será vinculado. Isso parece ser um mantra. Só que agora é hora de nós pegarmos o elemento finalidade e o desdobrarmos em uma finalidade genérica e uma finalidade específica. Então, de uma maneira geral, você sempre vai dizer assim: a finalidade, que é exatamente aquilo que o ato busca, ele é sempre uma situação vinculada, porque quem escolhe essa finalidade é a própria lei, o princípio da legalidade. Por isso dizer finalidade é um elemento vinculado, mas podemos desdobrar. E desdobrar de que forma? Falando de uma finalidade genérica e de uma finalidade específica. E aqui é a hora que você tem que parar e ter mais atenção, porque é um momento de aprofundamento da matéria. Eu te pergunto, será que a finalidade específica de todo ato é a mesma? E depois, será que a finalidade genérica de todo ato será a mesma? Então temos que entender o que é a finalidade genérica e o que é a finalidade específica, para que possamos responder com tranquilidade essa situação. De uma maneira bem simples, qual é a finalidade de todo e qualquer ato administrativo? Bom, a finalidade de todo e qualquer ato administrativo é a concretização do interesse público. Todo e qualquer ato administrativo, você só dá supremacia, a força que o ato administrativo tem, se vier junto à indisponibilidade da concretização do interesse público. Supremacia vem linkada, vem colada, é face da mesma moeda da indisponibilidade do interesse público. Indisponibilidade é algo que você não pode abrir mão, algo que você não pode dispor. E nenhum ato administrativo pode abrir mão de sua finalidade genérica, que é qual? O cumprimento do interesse público, a concretização do interesse público. Por que existe tal ato administrativo? Olha, eu nem sei de qual ato você está falando, mas eu tenho certeza que esse ato administrativo serve para uma coisa, que é a concretização do interesse público.
Por isso, ó, a finalidade genérica de todo e qualquer ato administrativo será a finalidade de concretização do interesse público. Por isso que está no slide, ó, presente em todos os atos administrativos. É categórico. E é exatamente por isso que você diz que o ato administrativo, no seu elemento finalidade, sempre será vinculado. Melhorando a frase, que independe se o ato é discricionário ou vinculado, o elemento finalidade será sempre vinculado, pois a finalidade genérica será sempre a mesma, que é a concretização do interesse público previsto na lei, que é a concretização do interesse público previsto na lei. Agora, pense comigo, a finalidade específica varia. Por quê? Existe um ato para fazer uma coisa, existe um ato para fazer outra coisa e assim por diante. Então, a finalidade específica de cada ato se modifica. Então, note o seguinte, onde eu encontro a finalidade específica de um ato administrativo? O que está dizendo na lei. Então, a lei vem e me determina uma diferença para cada ato. Olha, esse ato serve para fazer isso. Por que ele serve para fazer isso? Porque a lei o determinou. Então, ó, a finalidade específica está previsto em lei. Então, vamos pensar na pergunta do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que diz assim: podemos considerar, que a finalidade é vinculada apenas em relação à finalidade específica? E aí eu quero que você reflita um pouco sobre isso. Podemos considerar que a finalidade é vinculada apenas à finalidade específica, pois a finalidade genérica que busca o interesse público é um conceito jurídico indeterminado. Então, o que seria um interesse público? Olha, o interesse público, já que estamos diante de um CJI, de um conceito jurídico indeterminado, teria que ser concretizado pela administração pública no caso concreto. Ou, em outras palavras, seria a administração pública que iria dar forma, no caso concreto, para o que chamamos de interesse público. Então, olha só, a grande questão é que a vinculação da finalidade da lei estaria presente apenas na finalidade específica, pois a finalidade genérica caberia a uma adequação, entre outras palavras, a uma escolha da administração pública. E aí, muita gente vai falar, Rafael, mas está contrariando o que estamos dizendo. Não, você vai continuar respondendo assim. Finalidade é um elemento vinculado sempre, sempre. Somente se alguém estiver diferenciando a finalidade genérica da finalidade específica, que você vai lembrar que existe essa discussão. Que alguns vão dizer que finalidade genérica, por concretizar interesse público, e isso ser um conceito jurídico indeterminado que comporta uma conformação, uma adequação por parte da administração pública, alguns vão dizer que aqui ele não seria vinculado, que ele seria vinculado apenas na sua finalidade específica, pois esta estaria amarrado à lei. Foi uma pergunta aberta do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. E quem consegue explanar mais, falar mais sobre esse tema, tem uma vantagem. Pessoal, agora nós vamos falar de uma coisa que realmente é muito importante para o nosso estudo. Dá uma olhada. Na hora que eu falo de finalidade, eu tenho uma primeira consequência. Vício de finalidade é insanável. O que significa ter um vício insanável? É um vício que não pode ser corrigido. Então, ó, você que está anotando, anota isso, porque sempre que falamos de um vício de finalidade, você tem que lembrar que este é um vício insanável. Tranquilo com isso? Vício insanável é aquele que não comporta correção. Não comporta o que nós chamamos de uma convalidação. Tem que ser a finalidade correta. E aqui, ó, na hora que eu te dou esse exemplo, você vai lembrar bem da situação. Sempre que nós temos desvio de poder, que é uma espécie de abuso de poder, é um problema na sua finalidade. Lembre que abuso de poder pode acontecer em 2 elementos.
no elemento competência ou no elemento finalidade. Quando tem um desvio da finalidade, você usa a finalidade para algo que ela não era determinada na lei, nós vamos falar que existe um verdadeiro desvio do poder. Eu posso fazer esse ato, eu posso utilizar dessa forma, eu sou o sujeito que pode fazer isso, mas eu faço por motivo diverso ao determinado da lei. Então eu estou desviando da missão que eu recebi, eu estou desviando do poder que eu recebi. Quando existe um problema de abuso, mais ligado à ideia de competência, eu estou extrapolando as funções que a lei me determinou. Então, note a diferença. Quando o problema é na competência, eu não tenho a competência para fazer algo. Mas quando o problema é na finalidade, eu tenho a possibilidade de fazer algo, mas eu faço pelos motivos errados. E quando eu faço um ato pelos motivos errados, estamos diante do que a doutrina chama de desvio de poder. Desvio de poder, o que é diferente de excesso de poder. Desvio de poder e excesso de poder são espécies de um gênero maior chamado abuso de poder. Então, calma. O que é abuso de poder? É um problema ou na competência ou na finalidade. Quando este problema for na finalidade, você vai falar que é uma espécie chamada de desvio de poder. Quando o problema for no sujeito, você vai falar de excesso de poder. Então, lembra sempre comigo, excesso tem a ver com um problema, tem a ver com um vício na competência. Desvio tem a ver com um problema na finalidade. Porém, ambos são espécies de um gênero maior chamado abuso de poder. Pessoal, não dá para esquecer desse fato. Eu vou te dar um exemplo em que isso fica muito claro. Imagine o seguinte. Tá aqui no slide, mas imagine o seguinte, que eu, administração pública, quero diminuir gastos públicos. Aí eu pego um servidor X e o demito. Note o seguinte, demissão tem como consequência no mundo jurídico, quer dizer, o objeto a perda do cargo. Bacana. Mas qual que é a finalidade da demissão? É uma punição. Note o seguinte, o que eu queria fazer? Diminuir gastos públicos e utilizei de algo que eu posso fazer, que é a demissão. Só que a demissão tem a finalidade de uma punição. Na hora que eu demito alguém da administração pública para diminuir gastos, eu utilizei o mecanismo errado. Eu cometi um desvio do poder. Desviei do poder que eu tinha. Olha, não se pode usar a demissão para cortar gastos. E aqui é uma coisa muito interessante. É onde você começa a diferenciar o que é o objeto e o que é a finalidade. Note, demissão. O objeto, a pessoa perde o cargo. Mas por que tem a demissão? Para punir alguém que não é bom servidor público ou que não atende às expectativas da administração pública. Pessoal, a remoção é outro caso que eu poderia colocar, que é um exemplo que eu sempre utilizo em sala de aula, que eu digo o seguinte, imagina que eu sou chefe, por exemplo, sou governador do estado e tem uma filha que está namorando um servidor público. Daí, eu, que sou o chefe hierárquico, vou redistribuir esses servidores públicos. Posso fazer isso? Eu posso, por exemplo, remover um servidor público do local A para o local B? Claro que posso. Só que o ato chamado remoção tem uma finalidade, redistribuir a prestação desse serviço público a fim de que todos tenham acesso. Jamais eu posso utilizar remoção com o intuito de punição. Então eu não posso pegar esse servidor que está tendo um flerte, que está namorando com a minha filha e eu não estou satisfeito com esse relacionamento e o transfiro, por exemplo, da capital para Manga, ou para Teoflotone, ou para Ipatinga, essas cidades assim. Não dá. Não posso fazer isso. Porque eu estaria desviando o poder que eu recebi. Eu tenho a competência para fazer isso.
mas eu estou utilizando a competência que eu recebi com uma finalidade diversa. Por isso você vai lembrar, vício de competência, excesso de poder. Vício de finalidade, desvio de poder. Mais uma vez, Rafael, você tá chato, sim. Última vez para você memorizar comigo. Vício de competência, excesso de poder. Vício de finalidade, desvio de poder. Desvio e excesso são espécies de abuso de poder. Ó, tá aqui. Caso da remoção. Não pode ter finalidade punitiva. Eu não posso remover um servidor público para determinado lugar para punir. Porque punição tem que ser feita por outro ato administrativo. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido bem o elemento finalidade. E se você estudou finalidade, a gente já pode entrar no próximo elemento, que é exatamente o estudo da forma. Então você vai lembrar comigo o seguinte, ó, respira, toma água e anota com tudo. Primeira coisa, forma significa o quê? Que todo e qualquer ato administrativo é precedido de um processo. É um processo administrativo que determina como este ato deve ser constituído, como este ato deve ser formado. Então, na hora que você fala do elemento forma, você está pensando na maneira pelo qual o ato administrativo pode ser construído. Daí, você começa a entender a seguinte situação, que a forma do ato é a exteriorização do ato, é a maneira pelo qual ele se expressa, é a maneira pelo qual ele se mostra para as outras pessoas. Então você fala assim, qual é a sua forma? A forma é o que as pessoas estão vendo, mas para chegar nessa forma é necessário o quê? Que tenha um processo administrativo anterior. Então você vai lembrar comigo que forma é a exteriorização do ato. Na hora que eu falo de exteriorização do ato, você vai me entender. Olha só, aproveitando essa história de pandemia, sou prefeito municipal, vou expedir um regulamento. Eu vou regular o que do comércio pode abrir, o que não pode abrir, o que deve estar fechado e assim por diante. Então eu faço, na verdade, um regulamento. Aí eu pergunto para vocês, regulamento é a forma como se exterioriza? Negativo, porque todo regulamento aparece através de um decreto. Então as pessoas até falam decreto regulamentar, mas o decreto é a forma correta. O regulamento seria o conteúdo, a essência, a alma. Na conferência que fizemos, trabalhamos com diversos exemplos sobre isso. E até teve um erro na aula, lá na conferência, que a Emiliane me mandou uma mensagem, me mostrou, que eu vou dar uma corrigida na aula de hoje. Mas olha só, prestem muita atenção nisso. O regulamento é a essência, que aparece, que é exteriorizado através de um decreto. Para ficar mais fácil, mais um exemplo. A licença, você quer uma licença para construir. Essa licença para construir é emitida através de um alvará. Você sai carregando o que lá da administração pública? Um verdadeiro alvará. O alvará é a forma de exteriorização do ato. Claro que tem todo um procedimento para se chegar aonde? Para se chegar exatamente na forma, que é o alvará. Porém, o que é importante, a essência, é a verdadeira licença. O alvará é só a forma de exteriorização. E você sabe muito bem que existe o antigo princípio francês que diz princípio da instrumentalidade das formas, que quer dizer o seguinte, se não causou prejuízo, não tem por que anular o ato. Então, presta atenção numa coisa, eu sei que é comum na administração pública muita gente confundir alvará, decreto e assim por diante, confundir a forma. Só que se isso não trouxer efetivamente um prejuízo, esta forma não merece ser anulada. Então, é como se eu dissesse para vocês que não há nulidade sem prejuízo. Porque a essência do ato está aqui, não está na forma. É como você no seu relacionamento.
A essência, o importante é o que a pessoa é, não como ela se apresenta. A forma não é o mais relevante. Se conseguiu, com uma forma equivocada, cumprir a finalidade pública do ato, maravilhoso, tá valendo, vida que segue, toca o barco, o jogo continua. Então você não vai anular este ato simplesmente porque a forma estava equivocada. Cuidado, porque exatamente diverso do que eu te falei no estudo de finalidade e o que eu te falei no estudo de competência. Aqui é possível pensar, por exemplo, numa convalidação. Então acompanhe comigo. Não há nulidade sem prejuízo, na hora que você fala de princípio da instrumentalidade da forma, e é possível, então, uma convalidação ou uma anulação. Tudo relacionado ao quê? Ao prejuízo. Se a essência foi efetivamente cumprida ou não. Se tiver gerado um prejuízo, aí eu vou falar sim em anulação. Se não tiver falado em prejuízo, eu vou pensar na possibilidade de uma convalidação. Convalidação é um conceito que o ato administrativo pode ter. Fácil de lembrar sobre isso. Adianta a história aqui comigo. Sempre que você pensar no elemento forma, existe uma diferenciação sutil, mas importante. Forma é diferente de formalização do ato administrativo. Toda vez que você estiver pensando em forma e formalização, você vai lembrar que formalização é uma solenidade específica que um ato administrativo exige. É como se a lei fosse clara e falasse assim, olha, para este ato em específico, precisa disso, disso e disso. É uma solenidade especial. E se é uma solenidade especial, esse ato não pode existir sem que essa solenidade aconteça. Isso aqui dá para você entender de duas formas. A primeira é no seu caso. Quando você vai formar, você precisa ter uma solenidade específica, quer ter cumprido todos os créditos. Senão você não pode participar, por exemplo, daquela festa de entrega do diploma, porque aquilo é uma solenidade. É um ato que tem uma verdadeira formalidade. Não pode se esquecer disso. Agora, levando para os casos práticos e do direito brasileiro, a gente vai lembrar o quê? Que o presidente da República, para tomar posse, tem que prestar juramento de acordo com as formalidades exigidas pela Constituição. Então tem dia para ser feito isso, tem local para ser feito isso, ele tem que aparecer lá pessoalmente para fazer isso, a não ser nas exceções previstas na própria Constituição. Então lembra sempre disso. Formalização é uma solenidade, é um requisito especial do elemento forma. Não dá para esquecer dessa situação. Não pode esquecer disso. E agora vamos terminando. Forma também é um elemento sempre vinculado. Toda forma é determinada por lei. Toda forma é determinada por lei, assim como a competência e a finalidade. Por isso que competência, forma e finalidade são elementos vinculados, mesmo que estivermos diante de um ato administrativo discricionário. Aí vai a minha pergunta. Qual é a forma para punir um servidor público? Qual é a forma que se tem para punir um servidor da administração pública? Olha, para punir alguém, inclusive com a pena de demissão, é necessário um PAD, um processo administrativo disciplinar. Então, olha como a lei determina como deve ser esse processo até que isso se exteriorize. Notou bem? Para alguém ser demitido da administração pública, eu não posso chegar lá e falar assim, você está fora. Não. Antes disso tem todo um processo administrativo disciplinar, que no final pode gerar o quê? A demissão. Se você conseguir pegar o mesmo exemplo e ficar pensando, qual foi o sujeito competente? Qual foi a finalidade? Qual foi a forma? Você consegue entender toda a matéria do direito administrativo. Então, marque bem esse exemplo na sua cabeça. Qual é a forma
para punir um servidor público? É através de um processo administrativo disciplinar. Pode ser de outro jeito? Não, porque esta é a forma determinada em lei. Neste caso, se for feito de outra maneira, com certeza a forma importa, porque aqui há prejuízo para a pessoa. Imagine uma pessoa ser demitida sem o direito ao contraditório, sem o direito de ser ouvido, sem a ampla defesa. Tudo bem? E lembrando sempre que em processo administrativo disciplinar, independentemente da decisão tomada nesse processo administrativo disciplinar, é possível ainda que você discuta essa situação no Poder Judiciário. Lembre que estamos falando de um processo dentro da administração pública e nenhuma situação pode ser afastado do controle do Poder Judicial. É a inafastabilidade do controle jurisdicional prevista no artigo 5º da Constituição Federal. Pessoal, então nós já temos sujeito, finalidade e forma. Na próxima aula, iremos estudar o quê? Motivo e objeto. Após isso, encerramos os elementos do ato administrativo e passamos a analisar o seu atributo. Então, até a próxima aula. Espero por vocês.